Há uns 2 meses atrás eu recebi o convite. Para mim é uma honra estar aqui nesta igreja. Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, se você está com a Bíblia em mãos, igual a eu. Se você está com o seu telefone, fica à vontade, pode abrir. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 4 até o versículo 8. Tito 3, do versículo 5 ao versículo 8. Vamos lá. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus, nosso Salvador. E fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Desde a primeira vez que eu vim nesta igreja, há muitos anos atrás, é boa, há um tempo atrás, uma das coisas que me falou muito ao coração e me fez lembrar, nós tínhamos em Curitiba uma pequena igreja também, uma congregação, na verdade, bem menor que essa, foi 4, 5, 6 famílias, e nós também tínhamos o nosso momento de confraternização, só que o nosso culto era à noite. Então nós chegávamos para o culto à noite, já chegávamos com mochilas, sacolas, porque depois do culto à noite nós teríamos a nossa confraternização. E era um momento onde as crianças corriam para lá e para cá, e os adultos ficavam comendo, batendo papo, rindo, e era um momento de comunhão. E quando eu cheguei aqui de manhã, nós chegamos com a banda Tanlan, alguns irmãos já estavam varrendo, alguns irmãos estavam colocando a mesa, dali a pouco veio o café e nós tomamos café juntos. E eu comentei comigo mesmo e com alguns ali, falei, tomara que eles não percam esta essência. Tomara que vocês não percam este convívio. E é interessante que quando a gente muda, e é um fato de nós seres humanos, nós colocamos outra coisa no lugar. Muitas pessoas, depois de terem sucesso na sua carreira profissional ou na sua empresa, depois de algum tempo, ou passar algum momento difícil na vida, eles acabam chegando à conclusão de que eu devo ajudar ao próximo. E aí eles se põem a ajudar o próximo. Mas é interessante que Paulo, se você perceber através da leitura de Paulo, que é uma carta pastoral e é dirigida a alguém que era muito íntimo de Paulo, foi deixado na ilha de Creta para organizar a igreja, mas ela dá uma ênfase muito grande nas boas obras. Boas obras que para nós, depois da reforma, às vezes dá um certo arrepio, mas as boas obras é a característica daquele que tem Deus no coração. O versículo 8 diz assim, ao fiel a esta palavra, eu quero que você afirme categoricamente. Tem algumas versões que diz com clareza. Assistindo a Copa do Mundo, agora tem o juiz de vídeo. Temos mais clareza, parece que trouxe mais confusão. É interessante que Paulo dá uma ênfase muito grande. Olha, Tito, com clareza, você afirma para esses irmãos
e os que creem. Agora, crer em Deus é uma coisa muito relativa. Por isso que ele vem escrevendo desde o versículo 4. O que você crê? O que eu creio em relação a Deus? Nós temos que ter em mente que a maioria das pessoas aqui se converteram depois de adulto. Se você é igual a eu, que só nasceu na igreja por descuido da natureza, certo? A gente não consegue perceber muito isso. E às vezes a gente perde até a noção do dia que se converteu. Eu não sei se você tem essa dificuldade. Eu tinha muito essa dificuldade, até que eu elegi um dia. Resolveu meu problema. E outra coisa foi que quando, não sei se você já participou de acampamento, onde tem aquele culto da fogueira, aí vem os testemunhos, muitas vezes chamado de testemunhos. E aí o cara conta uma vida antes de conhecer a Cristo, que eu vou me encolhendo no banco, eu vou me encolhendo, ainda bem que está escuro, ninguém vê, mas eu vou me encolhendo, porque eu vejo a minha vida e coloco, a única coisa que eu fiz de maior, de emoção assim, foi roubar o troco do pão. Foi dizer para minha mãe que eu vi um certo horário e não vi naquele horário. Foi um dia eu passei o dia todo, naquela época não tinha telefone, não tinha celular, então não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, e era caro ter telefone. Eu já estou denunciando a minha idade. Era muito caro. Eu passei o dia fora. Quando eu cheguei, eu fui disciplinado, que até hoje eu nunca me esqueci daquela disciplina. Foi uma disciplina de amor, de muito amor, mas doeu muito no meu traseiro. E aí eu olho e falo, não é possível. Mas vendo todo esse ambiente, nós percebemos que aqueles que se converteram, ou não, tem que ter essa referência na sua cabeça, no seu coração e na sua vida. Quem era você antes de Jesus? E valorizar o fato de que Jesus, em Deus, Ele manifestou para nós a sua bondade. Não é uma bondade que vê a necessidade do próximo e fala, olha, como diz a música, né? Eu disse não, você já sabia. Se fosse assim, nós não seríamos alcançados pela bondade de Deus. Por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, Deus diz assim, que Deus nos amou. Mas como que Ele nos amou? Quando Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Quando Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Quando Ele enviou o seu Filho para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Por isso que Ele fala aqui, no versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a sua bondade, a sua amabilidade, Ele não somente teve a intenção, mas Ele fez o ato de nos alcançar. Se nós vemos em Filipenses, nós percebemos o quanto foi a dimensão desse ato. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é isso? Quando eu frequentava acampamento, quando eu dava estudo para acampamento, principalmente no meio dos adolescentes, eu falava assim, quem tem nojo de barata? Muitos. Então, imagina você ser jogado num tonel de 200 litros de barata. Viu? É algo que você não consegue imaginar. Para mim, essa é a mesma figura de linguagem. Deus Santo, sem pecado, ser jogado no mundo onde a maldade e o pecado reinam. Mas Ele não fez isso para si próprio, porque Ele não precisava. Mas Ele fez isso por amor a mim e a você. E isso tem que estar claro no nosso coração. Isso tem que estar claro na nossa vida. Por quê? Porque aí sim o significado das boas obras
se torna uma realidade. Porque você pode praticar boas obras, eu posso praticar boas obras para impressionar. Eu de novo vou falar no meio dos jovens, eu posso praticar as boas obras para impressionar aquela garota que eu estou paquerando. Eu posso praticar as boas obras para impressionar o meu chefe, afinal de contas, sabe qual é, né? Eu vou no happy hour, eu estou marginalizado. Eu posso impressionar e posso praticar as boas obras com a minha esposa para eu ter algo em retorno. Eu posso praticar as boas obras como barganha com os meus filhos para que eles me obedeçam. E como ser humano nós temos muitos motivos que dão justificativas para nós praticarmos boas obras. Mas a ênfase que Paulo coloca aqui para Tito, e fala: Tito, fala claramente para a igreja. Primeiro, vocês têm que ter características de boas obras. Boas obras têm que ser algo que caracterize vocês como cristãos. E praticar boas obras é levar um bolo para o vizinho quando há necessidade, é tomar conta de uma criança e assim por diante. E até aquelas mais difíceis boas obras, que às vezes é mexer no bolso para ajudar alguém. Por que eu sou motivado às boas obras? Porque o Deus, o qual eu creio, praticou as suas boas obras por mim. Porque se Ele não tivesse praticado as suas boas obras em meu favor, eu não estaria onde eu estou. Porque Ele foi amável, porque Ele praticou as suas boas obras e veio ao encontro das minhas necessidades. E é interessante que o texto vai seguindo, não por causa de atos de justiças por nós praticados. Porque meus atos de justiça, ou tudo aquilo que eu faço para ser aceito diante de Deus, não chega, não dá, não me torna capacitado para ser aceito diante de Deus. Mas é algo que tem que estar claro também no nosso coração, porque vira e mexe a gente está querendo fazer coisas para ser aceito diante de Deus. Deus, olha, a igreja, eu barro a calçada, a minha esposa pede, eu tomo conta dos filhos, ela vai lá com cabeleireira, aquele negócio todo. Deus, você responde as minhas orações. Eu estou dando alguns exemplos que talvez não seja comum para você, mas eu queria que você também assimilasse a sua vida cotidiana e trouxesse alguns exemplos. Porque nós somos muito hábeis em arrumar motivações desconectada com a realidade de Deus. E aí a nossa atitude, quando nós praticamos as boas obras e nós não temos aquilo que nós temos como expectativa de retorno, nós ficamos frustrados. Não vou ajudar mais não. Eu ajudei tanto aquele vizinho, eu ajudei tanto aquele meu irmão, eu ajudei tanto aquele meu cunhado, e ele foi ingrato comigo. É você. Ela. E aí que a gente se frustra. E como dizia lá em Barbacena, lá na minha terra natal, eu não sou de lá, mas uma hora. Eu chuto o pó da barraca em relação à minha relação com Deus. Eu me torno pesado, me torno amargurado, coloco em Deus a culpa porque eu não tenho resultado na minha vida espiritual, ou na minha vida profissional, na minha vida familiar, e jogo toda a responsabilidade. Porque eu pratico as boas obras, eu pratico. Mas eu não tenho o retorno necessário que valorize as minhas boas obras. Agora pensa se Deus pensasse a mesma coisa de você e de mim. Fui até lá, morri pelo Eliseu, ele aceitou a Jesus, maravilha, fiz festa no céu.
Mas o Eliseu passou o tempo, como ele peca e comete deslizes que ele já sabe que ele não tem que cometer. Ele não reconhece, não valoriza toda a minha boa obra que eu fiz através de Jesus por ele. Ele pensa que é fácil morrer na cruz, ser humilhado e receber toda a justiça contra toda a maldade do ser da humanidade. Muitas vezes parece que ele não valoriza, porque a sua atitude não é coerente com aquilo que ele diz ser. Eu creio que Jesus já tinha me deixado, Deus já tinha me deixado de lado. Mas Deus é constante. E seguindo a leitura do versículo 6, ele fala assim, no final do versículo 5, porque não foi por atos de justiça praticados por nós, mas foi devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, aí entra o Espírito Santo. Isso faz menção em Ezequiel, capítulo 35, versículo 33, versículo 25 a 26, quando ele fala, eu vou aspergir água. Quando Nicodemos também fala naquele diálogo com João, com Jesus, quando Jesus responde para Nicodemos, é necessário nascer da água, porque a água para o judeu é um símbolo de purificação, assim como para nós, depois de Cristo, o que nos purifica é a ação de Deus em nós. E você tem que pensar em termos de trindade. Nós muitas vezes repartimos, Jesus faz uma obra, Deus faz uma obra, o Espírito Santo, e parece que não tem conexão nenhuma entre a trindade, mas a trindade trabalha de maneira harmoniosa. E o agir do Espírito Santo em nós, nos regenerando, nos dando nova vida e nos renovando. E é algo que nos é renovado a cada dia. O regenerar é a ideia de você nascer de novo, beleza? Mas assimilar, ter uma nova vida em termos de atitudes e padrões, vem na sua relação com Deus e o Espírito Santo. E a nossa parte é colaborar com isso. A nossa parte é descansar em Jesus. Mas quantas vezes a gente quer sair fazendo? Ai Deus, eu fiz tanto. Essa semana não perdi uma leitura. E com isso a gente nos coloca ali, tô bem com Deus. Mas na verdade, essa é uma ação que vem da nossa abertura e da nossa disponibilidade, do nosso cooperar com o Espírito Santo. Porque mais do que você, mais do que eu, tem uma pessoa que está interessadíssima que você pratique boas obras, porque você crê em Deus, e não por outros motivos, que você manifeste a imagem de Deus, que Deus agora deu para você, agora de novo em Cristo Jesus, para que você viva a vida de Cristo Jesus, que Ele viveu no poder do Espírito Santo, no poder daquele que venceu a morte, é o Deus da Trindade. Porque para que você, para que eu, para que nós, como igreja, tivéssemos uma vida que mostrasse esse Deus, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar. Por isso que Ele fala que nós fomos justificados. E justificados é quando você olha para trás e você vê, olha Deus, perdoou todos os meus pecados. Principalmente, eu não sei qual a experiência sua de dialogar com pessoas que se converteram adultas. Eu creio que tem pessoas que se convertem como adultas e não conseguem se perdoar e não conseguem vivenciar o perdão de Deus. E como é difícil ela crer em termos palpáveis, em termos práticos, no que diz em João capítulo 1, versículo 1,
capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Quando eu olho para trás, todos os pecados estão perdoados. Eu olho para trás, todos os pecados estão perdoados, inclusive os meus pecados. Quem já passou pela experiência de ser pai ou mãe, dependendo de como foi sua história familiar, tem muita dificuldade. Porque quando ele olha no espelho, porque o pecado, tem certos pecados que eu não sei com você, comigo acontece assim. Eles vêm. Tem pecado que, já passaram 50 anos e ele vem na minha cabeça. E se eu não tenho muito claro isso, o que acontece? Eu começo a me torturar, mesmo tendo o pecado perdoado. E aí eu começo a colaborar com quem? Com o diabo, porque ele vem para nos acusar, ele vem para tirar a nossa alegria, ele vem para tirar a nossa prazer, ele vem para tirar a ideia, não somente a ideia, mas a prática de uma vida cristã abundante. Foi o que Jesus fez. Eu vim para que tenham vida, e não é qualquer uma. Só que nós crentes, muitas vezes, ontem mesmo eu estava falando com os adolescentes, eu acho que aproveitando a deixa do André, do Fábio, alguns vão entender o que eu vou falar. Tinha uma propaganda de uma certa marca de cerveja que eles mostravam uma ilha quadrada e uma ilha redonda. A ilha redonda, uma alegria. Joia. A ilha quadrada, pessoal triste, cabisbaixo, aquela música de fundo, bem triste. Agora, pergunta para mim se eu queria participar da ilha redonda ou da ilha quadrada. Lógico que eu queria participar da ilha quadrada. Como que você dá redonda? Aí. Porque eu quero estar na alegria, eu quero estar na motivação, eu quero estar junto. Ainda mais eu que tenho essa característica de vamos junto. Não importa o que tem que fazer, mas estamos juntos? Então vamos. A gente vai bagunçando no caminho, a gente vai zoando. Beleza. Porque isso para mim é sinal de satisfação. E quando a gente não olha, quando a gente olha para trás e vê alguns que a gente não consegue se perdoar, mesmo dizendo, olha, eu perdoei todos os seus. E a sua vida cristã se torna um terço, se torna uma ilha quadrada, se torna. E muitas vezes a gente não tem coragem de manifestar isso, porque afinal de contas, né, a gente aprendeu que não pode. Legal, mas você está por dentro e Deus está falando, não fique assim, meu querido. Não fique assim. Olha para trás. Saiba que você tem todos os seus pecados perdoados. Eu estou na igreja do meu cunhado, quer dizer, onde ele é pastor, posso ter a liberdade. Eu queria pedir para convidar você a abaixar sua cabeça. Eu não sei qual que é a sua sensação, eu não sei qual é a sua história, mas talvez você esteja olhando para trás e não vendo graça e perdão. Eu queria aproveitar esse ambiente e esse momento que Deus nos dá. E se você olhando para trás fala, Senhor, começa a louvar, mas aqueles que ainda trazem pecados para o presente, que não é para ser vivenciado, que não consegue ver a dimensão da graça e do perdão de Deus maior do que o seu pecado, eu queria orar por vocês. Senhor Jesus, que na prática e que em verdade, Pai, principalmente irmão, irmã querida, que quando olha para trás não consegue vivenciar o perdão do Senhor em algo que aconteceu há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás.
Que o teu Espírito, que é o Espírito de graça e de perdão e de misericórdia, o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, seja ouvido. E que o perdão de Deus seja vivenciado hoje e sempre. Que o perdão de Deus seja vivenciado na tua graça. Que o perdão de Deus seja vivenciado e que hoje seja um marco para todos nós. E principalmente para esses. Em nome de Jesus, amém. Outro resultado é, olhando para trás, presente. Presente, Deus nos deu uma vida, como acabei de falar e que Ele falou, uma vida abundante. E é engraçado que nós, eu não sei quantos de vocês, alguém já, a maioria que morou em São Paulo, não? Sempre morou em São Paulo? Tudo bem. Eu morei na Zona Norte, bem periferia de São Paulo, eu não sei aqui como é que é o esquema. E eu frequentei a Igreja Batista de Perdizes desde os 15 anos. E eu andava ali por Perdizes, eu não sei quantos conhecem Perdizes. Nunca sonhava em morar em Perdizes. E principalmente ser pastor da Igreja de Perdizes. Mesmo porque eu fiz seminário e dirigi meu ministério para acampamento. Mas chegou uma hora que Deus falou, você vai mudar. Eu relutei, bati o pé, chorei, sabe aquele negócio? Parece criança pequena, foi assim. Mas Deus, pela sua misericórdia, me abraçou e me levou para Porto Alegre. E lá eu comecei o meu ministério numa outra área que é a igreja. Voltei para São Paulo, morei 8 meses aqui, por isso que conheço um pouco aqui. Minha sogra morou aqui, nós somos íntimos nesse pedaço aqui. E Deus, por sua graça, me levou para Perdizes. Me levou para esta igreja. E Deus tem me dado muito mais do que eu merecia. Me deu uma esposa linda, 2 filhos amados, um cunhado maravilhoso. Eu tenho que garantir o meu almoço, vamos usar a casa dele. E quando eu olho para trás, eu olho para agora, eu falo, Deus, como a vida está boa. Sabe que quando eu vim para São Paulo, tinha carro, aí eu tive que andar de um ônibus aqui em São Paulo, eu pedi emprestado para o meu sogro. Mas quando às vezes não estava liberado, eu tinha que andar de trem ou de ônibus. E aí eu cheguei à conclusão, a gente se acostumar com o que é bom é muito fácil. Mas descer o conforto e começar a andar de como eu chorava. Deus de novo restituiu pela sua graça e misericórdia. E é maravilhoso e a gente se acostuma com isso. Principalmente quando vem, eu não sei de vocês, mas quando, para mim, principalmente quando vem histórias de igrejas em países que perseguem. A vida que o cara tem que levar, ou que a missionário, a missionária, ou os crentes têm que levar, eu fico envergonhado. Porque eu tenho tanto conforto. Eu tenho tanta coisa que para mim, Jesus, fica mais um tempo aí, de boa, porque está muito bom, apesar da dificuldade, aquele gostoso, morando no Brasil, mas, eu não sei com você, mas comigo muitas vezes a gente se acostuma com a nossa vida cristã e acha que o céu é aqui na terra. E quando a gente compara o céu aqui na terra, e quando a terra se manifesta como terra, a gente fica decepcionado. Principalmente nas relações mais íntimas. Ou na igreja. E aí começa aquela divisão, aquele negócio, porque nós confundimos céu com terra. E por melhor que esteja, e é isso que Deus quer fazer, é te dar uma qualidade de vida onde você pode manifestar as boas obras, aonde você pode ser generoso, aonde você pode ajudar. E aí a gente quer trazer tudo para nós. Por isso que o plano de Deus é olhar para trás, pecados
perdoados. Presente, pecados sendo perdoados e uma qualidade de vida que Deus tem nos dado. Só pelo fato de nós não sermos dominados pelo mal, como diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, onde ele fala que toda a justiça de Deus se manifesta contra toda a maldade e a impiedade. E aí quando eu leio isso eu acho assim, vai mandar raio, trovão, vai ser uma catástrofe. Mas eu continuo lendo, sabe como se manifesta a ira de Deus? Deixando que os homens sejam direcionados pelos seus maus desejos, pelas suas más vontades. E aí a gente tem o que tem, que é resultado da nossa própria atitude em relação a Deus. Deus, fica aí que eu vou fazer a minha vida. Só que tem um porém. O mal agora tem domínio sobre nós. E Jesus veio justamente nos libertar disso. E o fato de estarmos libertos disso nos dá essa qualidade de vida. É certo que somos influenciados pelo mal, mas o mal não pode nos escravizar. O mal não pode ter domínio sobre nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Maravilha. Só que não para aí. Por isso que ele coloca lá no final, ele fala assim, olha, no final do versículo 7, porque nós temos o que? A esperança da vida eterna. Eu creio num Deus que se manifestou e me deu a sua bondade. Eu creio num Deus que perdoa os meus pecados, agora Ele me olha como justificado. Eu creio num Deus que me dá uma qualidade de vida da qual eu não merecia. Em tudo. Familiar, profissional e assim por diante. E eu olho para frente, eu tenho uma esperança. Eu sou herdeiro, ser herdeiro de Deus, cara. Você sabe o que é isso? Ser herdeiro de Deus. Se hoje está melhor, no futuro vai ser muitas vezes melhor ainda. Os que creem em Deus. Por isso que Paulo diz a Tito fala claramente para essa igreja, que eles que creem nesta verdade se postem ou façam como feirante na feira. Alguns já frequentam, eu tenho o prazer de frequentar a feira. Se você está com a sua autoestima baixa, vai numa feira. Lá você vai ser tratado como senhor, como patrão. Aliás, você vai ser chamado até de mocinho. Eu ganhei o dia quando eu estou lá. Eu estou andando meio deprimido porque faz umas 3 semanas que eu não vou na feira. Tem os amigos. Eu levei minha esposa uma vez, eu tenho privilégio. Eu levei minha esposa, ela falou, nossa, toda barraca aqui conhece. Pô, você acha que eu vou deixar meus amigos? Eles me elogiam todo sábado. E é essa a ideia, aquela gritaria, olha lá, 3x5, 3x5, vamos lá, agora baixou, olha o tomate. É essa a ideia que ele está dando. Nós devemos nos postar, ou a nossa postura deve ser igual a alguém que se coloca diante do seu empreendimento e começa a anunciar marketing. Mas o marketing ele não se resume só no falar. Mas quando você vai eu tenho um amigo meu lá que ele veio da Bahia. Hoje, baiano, não sei o que, gente boa, vem cá patrão, não sei o que. Continua na maneira de lidar, na maneira de falar. Se você chora, beleza, ele te dá um certo desconto. É a mesma feira que o Fábio frequenta, eu também frequento. Por isso que eu não deixo eu mentir sozinho. Porque é isso que Deus quer. Como tem sido a sua postura em relação às boas obras? Isso aí é questão dos outros irmãos lá. Sabe aqueles irmãos que tem aquela igreja grande, redonda? Inclusive tem uma lá na Praça da Salinha, então esse daí sim. Não, irmão, para mim, é para você e naquilo que Deus te levar a fazer as boas obras. Se você ler, você vai perceber que várias vezes Paulo está falando, olha, somos dedicados a Deus para praticar as boas obras.
Deus morreu na cruz e deu e separou um povo para praticar as boas obras. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra como palavra de estímulo. Eu não sei, quando eu escolhi, eu falei, nossa, foi isso que veio no meu coração, porque vocês, pelo menos para mim, o Fábio, pelo menos não, além, tem demonstrado boas obras na maneira de receber e conviver. Quando eu vim aqui, tinha uma senhora, ela não está aqui, uma de cabelo ruivinho. Não é ruiva, é azul. Não sei, roxo. Olha assim, ela estava cantando parabéns ali para a igreja como se fosse para o netinho dela, com uma alegria. E como é bom você conviver num ambiente onde as pessoas expressam isso. Por isso, amada igreja, não percam isso. Não coloquem no lugar disso a sua opinião maior. Aí vai começar, sabe, não coloque no lugar disso a divisão. Não coloque no lugar disso, agora a gente já está um pouco maior, então a gente já não pode. Não coloque isso. Porque do ser humano, nós somos criados para ser sociáveis. Nós somos criados e principalmente salvos para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. E você que crê em Deus, se poste, se coloque como um feirante no meio daquilo que depende da sua vida, porque senão você não vai ter como levar comida para os seus filhos, a anunciar e a vivenciar as boas obras. Não deixa isso se dissolver. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos desafia, mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá recursos, porque a Tua palavra também nos diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E nós reconhecemos, Pai, que sem esse Jesus, sem esse Espírito Santo, sem o Deus triuno que habita em nós, nós não praticamos boas obras da maneira como te agrada. Por isso queremos cooperar contigo, como igreja, como indivíduos, para praticar as boas obras, mesmo em ambientes hostis, sabendo que nós praticamos as boas obras não motivadas pelo ambiente, ou motivado porque somos tratados. Nós praticamos as boas obras porque cremos no Deus de amor, que demonstrou a sua boa obra por nós, morrendo a nossa morte na cruz e vivendo a nossa vida em Jesus. E por isso temos o poder e temos tudo o que é necessário para vivenciar a tua realidade, aonde estivermos, na prática das boas obras. Te louvamos assim, te agradecemos, Pai, e assim nos colocamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.